Alô, você ligado aqui no Blumenau, pessoal, eu sou o PH e estou aqui com vocês novamente para trazer algo importante e relevante sobre a nossa amada cidade de Blumenau. Ontem, representantes da AGIR, da BRK e do SAMAI estiveram na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos. Vamos ver o que foi falado? Você vem comigo, deixando aquele like, ativando o sininho de notificações, se inscrevendo no canal e vamos para o nosso vídeo. Pessoal, no dia de ontem, então na terça-feira, representantes da AGI, da BRK e do SAMAI estiveram na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos. E é claro que o assunto é o contrato de prestação de serviço que a BRK tem com a Prefeitura de Blumenau, principalmente a questão do quinto aditivo, referente ao limpa-fossa, a questão da extensão de 10 anos de contrato e a questão também, é claro, da tarifa, da porcentagem do aumento da tarifa de limpeza de esgoto aqui, de tratamento de esgoto aqui para nossa cidade. Primeiramente, o presidente do SAMAI e os representantes da AGIR e da BRK foram interrogados pela Comissão de Educação, tá? Que o presidente dessa comissão é o professor Gilson. Então, eu tive lá e falei com ele e ele me deu a impressão dele do que ele percebeu, qual que foi a sensação dele, qual que foi o resultado para ele desse interrogatório. Vamos ver aqui o que o professor Gilson falou então. Daqui frustrado, eles não vieram preparados, eles não trouxeram as planilhas de custo, eles realmente não nos mostraram o que nós queríamos. Não sei se eles acharam que nós não estávamos preparados, mas nós damos muito contrato, a gente sabia, e saíram com várias respostas que não souberam responder. Isso é inadmissível, eles tinham que vir aqui preparados, tinham que trazer o fluxo de caixa, eles tinham que trazer todas essas informações e não trouxeram. Então realmente saíram daqui frustrados, eles vão ter que voltar aqui, de fato, para trazer as informações, qual é a base de cálculo dessa planilha que justifica esse aumento de 10,72 e também esses 10 anos. Então eles têm que voltar aqui, são obrigatórios a voltar, porque não dá para ficar sem resposta. Vontade de pegar. Pessoal, então a gente escutou agora o áudio do professor Gilson falando que ele ficou frustrado, porque eles não levaram planilha, não levaram base de cálculo, não levaram dados para mostrar para os vereadores da onde que foi tirado as questões desse aumento. Por que foi dado essa porcentagem de aumento? Era isso que o professor Gilson ali disse que ele estava esperando, né? Ver os números, ver os cálculos, ver os dados e saber da onde que foi tirado. E na opinião dele, né, como ele disse, ele está frustrado porque não foi levado esse tipo de material, não foi levado planilha, não foi levado números, então eles ficaram sem saber a origem desse aumento. Então, como ele disse, eles vão precisar voltar para que se possa perguntar mais, para que se possa explicar mais. E aí, pessoal, essa foi a parte da Comissão de Educação. Depois a sessão começou e os representantes continuaram ali. E cada um deles teve um tempo para poder falar, tá? Eu não vou colocar tudo aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas eu vou colocar aqui o depoimento do presidente do SAMAI, o Alexandre de Vargas, que foi o menor deles, para a gente entender um pouco o lado do SAMAI. Vamos ver o que ele vai falar aqui sobre assinatura de contrato, sobre aumento, sobre o contrato ter sido prorrogado, e a gente vai reagindo e vai conversando aqui durante a fala então aqui do presidente do SAMAI. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Opa. Aqui. Vamos ver o que o presidente do SAMAI falou. Vamos lá. Pessoal, antes da gente colocar aqui, eu até devia ter aberto já aqui, mas eu não coloquei. É importante a gente saber aqui, pessoal, o que é a AGIR, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. AGIR Blumenau. Ó. Vamos entrar aqui no site da AGIR. Para a gente colocar aqui. Pessoal, a AGIR é a Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos. Ou seja, foi ela quem autorizou, foi ela quem solicitou, foi ela quem indicou para que a Prefeitura de Blumenau assinasse esse contrato, na verdade, esse termo aditivo, né? Esse quinto termo aditivo, também com o aumento e também com a prorrogação de contrato, né? Então foi a AGIR, que é a agência que ela regula todos esses contratos públicos. Tudo passa pela AGIR primeiro, para que ela avalie, para que seja
para que seja avaliado, para que, né, claro, que tudo esteja nos conformes, para que tudo esteja certo, para que os números estejam certos, e a partir dessa avaliação da AGIR, então, ela indica a assinatura do contrato da prefeitura ou não. É importante a gente saber, porque a AGIR tem um papel muito importante nessa questão, tá? E o presidente do SAMAI vai falar, a AGIR indicou, né, essa assinatura. Então é importante a gente entender que a AGIR é essa agência que ela está ligada a toda essa questão dos contratos e é ela quem regula essa questão contratual. Então a prefeitura não pode assinar esse contrato sem antes passar por essa agência reguladora aqui municipal, tá? Então a gente vai ouvir agora o que o presidente do SAMAI falou sobre essa questão. Vamos lá, coloquei aqui, vamos ouvir juntos, vamos lá. Boa tarde, senhor presidente. Em nome do qual estendo cumprimento aos demais parlamentares, ao público que nos acompanha, em especial à equipe do SAMAI que está aqui, né, se fazendo presente. Quero, nesse momento, de forma clara e direta, falar sobre a assinatura do 5º aditivo do contrato com a BRK. Esse é um assunto muito importante para Blumenau e o nosso compromisso é e sempre será com a verdade, transparência e com o bem-estar da nossa cidade. Antes de mais nada, é importante lembrar que esse processo de revisão tarifária, em específico, começou há anos, ainda no ano de 2019. Durante todo esse tempo, a AGIR, que é a agência reguladora, que aí está justamente para dar suporte técnico, mediar e regular esse tipo de processo, conduziu as análises baseadas em estudos, dados, métodos... Então, pessoal, o que ele está dizendo? Não foi assim, essa gestão assumiu e aí se começou esse processo para assinar esse contrato, esse 5º aditivo. Não, isso já vem lá de 2019, ou seja, antes dessa gestão. E a AGIR, como está dizendo ali o prefeito, né, como eu estava falando para vocês, ela então já estava acompanhando todo esse processo desde 2019, tá? Vamos continuar. Dados e metodologias especializadas. Quando assumi a presidência do SAMAI, em janeiro desse ano, o processo já estava finalizado há 3 meses, com determinações claras e diretas da AGIR para nós, feitas de forma técnica e não política. O nosso papel foi cumprir aqui... Então, o que aconteceu? Quando eles assumiram, segundo está dizendo o presidente do SAMAI, o negócio já estava fechado. A AGIR já tinha feito toda a análise, né, técnica do contrato, dos dados, de tudo, desde 2019 e já tinha dado esse parecer para que esse contrato tivesse sido assinado. Então, coube à prefeitura apenas o quê? Acatar esse parecer da AGIR e assinar o contrato, tá? Vamos continuar aqui com o que o presidente do SAMAI, está falando. Aquilo que a lei determina, respeitando as instituições e assegurando que Blumenau passe a ter um serviço de saneamento adequado para toda a cidade. Quero reforçar um ponto fundamental. O tratamento de esgoto é um desafio enorme que Blumenau e todo o país precisa enfrentar com coragem. Hoje, menos da metade da nossa cidade possui esgoto tratado. Isso significa que grande parte dos nossos cursos de água, dentre eles o Rio Itajaí-Sul, Córregos e até o Lençol Freático, continuam sendo prejudicados pela falta de infraestrutura e fiscalização adequada. Sabemos que ampliar o tratamento de esgoto é caro, muito caro, complexo e muitas vezes impopular, porque mexe com tarifas e exige obras, mas é uma decisão que precisa ser tomada porque tem responsabilidade e visão de futuro. Não dá mais para adiar esse enfrentamento, até porque o Marco Legal do Saneamento, uma lei federal que nos impõe um prazo... Pessoal, aí ele está dizendo que, né, justificando que fazer o tratamento de esgoto é caro, que fazer o tratamento de esgoto é difícil, que precisa de estrutura, que precisa de dinheiro, né? Já meio que justificando essa questão aí. Apesar de ele estar colocando, né, como falei, responsabilidade na AGIR, a gente acatou a ordem da AGIR. Era responsável naquele momento que a gente fizesse aquela assinatura, porque senão seria pior para a população de Blumenau se não fosse assinado, tá? Vamos continuar aqui, vamos lá. Sendo assim, é preciso ter coragem para resolver esse problema, porque ele afeta diretamente a saúde das pessoas, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida de todos os blumenauenses, hoje e amanhã. Assim, por isso, o SAMAI seguiu as determinações apresentadas pela AGIR, que foi contra... E o bolso também, né? A saúde, a qualidade de vida e o bolso. Justamente para oferecer esse suporte especializado e garantir que as decisões fossem baseadas em critérios técnicos, não interesses políticos ou pessoais. Mesmo sabendo que as decisões da AGIR têm presunção de veracidade e legitimidade, conforme expresso pelo juiz que, na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, em uma ação popular dias atrás, o SAMAI foi além. Buscamos também o Tribunal de Contas do Estado, órgão máximo na fiscalização das contas públicas, para que essa importante instituição de controle externo pudesse atestar a regularidade de todo o processo. Buscaram então um Tribunal de Contas para regularizar ainda, para atestar mais ainda que todo esse processo ele está correto,
ele é legal, tá? Vamos lá. O tribunal, então, instaurou um processo específico para acompanhar de forma permanente a execução e fiscalização do contrato. Isso demonstra que estamos comprometidos com a máxima transparência e com zelo pelo interesse público. Além disso, o SAMAI vai fiscalizar de perto toda a execução do contrato, garantindo que cada etapa seja realizada conforme previsto e que a população receba o serviço com a qualidade que ela merece. Esse é um compromisso da atual gestão. Quero destacar que essa iniciativa de buscar acompanhamento do Tribunal de Contas e de estender uma fiscalização contínua do contrato com uma diretoria específica, que será em breve criada, nunca aconteceu antes na história da nossa cidade. Nunca antes na história. Também é importante lembrar que o prefeito Egídio, que também assumiu este ano junto comigo, determinou uma auditoria completa de todos os contratos do SAMAI. Esse trabalho já está sendo feito paralelamente porque a atual gestão quer garantir que tudo esteja correto, que cada centavo público seja bem aplicado e que haja total transparência na condução dos serviços. Por isso, reafirmo, a assinatura do aditivo foi um ato de responsabilidade, baseado em uma decisão técnica da agência reguladora, após anos de análise técnica dessa agência. Não foi uma escolha pessoal, mas uma necessidade legal que busca garantir a aplicação, a ampliação e a melhoria dos serviços de saneamento em Blumenau. Para finalizar, senhor presidente. Pessoal, o que a prefeitura alega então? Alega que havia todo o parecer técnico da Agir, né? Havia o Tribunal de Contas ali junto no processo para averiguar mais ainda e que quando eles chegaram tudo já estava pronto. Ou seja, essa gestão não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Por quê? Porque foi verificado, foi regulamentado e foi dito que estava tudo certo e quando eles chegaram já estava tudo pronto ali, era só assinar. A questão é, se estava pronto, por que não foi assinado no governo passado, hein? É uma questão aí técnica, né? Pra gente pensar. 3 meses, já estava pronto há 3 meses, ele falou, né? Então se estava pronto há 3 meses, por que não foi assinado no governo Mário? Ué, se todo o estudo não foi feito no governo dele, a Agir não fez todo esse laudo, toda essa coisa técnica no governo, durante o governo do prefeito Mário Delbrando, por que antes, então, de ele sair da prefeitura, ele não deixou isso aí assinado, não deixou isso aí pronto e passou essa responsabilidade para o governo atual que está dizendo que não tem nada a ver, que apenas seguiu aquilo que não tinha como não fazer, né? Então, vamos lá, vamos continuar vendo aqui. O SAMAI segue firme no compromisso com a transparência, com a eficiência e com o respeito à nossa população. Vamos continuar trabalhando para que a cidade tenha um saneamento digno, que proteja nosso rio, cuide da saúde das pessoas e prepare a cidade para o futuro. É isso, presidente. Muito obrigado. Pessoal, então o que acontece? A gente tem um lado, tá? Que foi o que a gente ouviu agora, que foi o lado do SAMAI, tá certo? Que diz que não tem nada a ver com isso, essa gestão, porque já estava tudo pronto, apenas teve que assinar, né? Como a gente já falou e já ouviu aqui. Do outro lado, a gente tem os vereadores e a população que não conseguem entender o porquê desse aumento. Até porque a gente viu várias perguntas depois, a gente não vai passar aqui porque muitas perguntas, né? Muito tempo, mais de 1 hora aí teve, né? Mas os vereadores perguntando sobre a questão de que não teve tanto investimento no período, o porquê desse aumento, porquê dar mais 10 anos além do que já se tinha, por que essa questão do quinto aditivo agora com limpa-fossa, se isso não era o que tinha no contrato original, e isso vai diminuir mais ainda o investimento, então o porquê desse aumento, né? Pessoas ali como o professor Gilson, que é da área, diz que não consegue entender a base de cálculo que esse aumento foi dado. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente pode pensar? Vai ter a CPI aí pela frente, se foi obrigado a assinar, assinou. Agora, prefeito Egídio, se chegar no final dessa CPI aí e for provado que não existe base de cálculo, que esse aumento é abusivo e que está errado, se não for revisto isso aí, chuta o pessoal, entendeu? Quebra esse contrato, manda embora, assina outro contrato, mostra que o senhor não concorda com aquilo que foi feito. Se o senhor foi obrigado a assinar, beleza, assinou, mas se no final for provado que não está certo, o senhor mostra que o senhor não concorda com isso, que o senhor está do lado da população e chuta esse contrato embora, rasga esse contrato com essa empresa e coloca outra no lugar e faz um novo contrato que fique benéfico para a cidade, porque a gente sabe que muita gente não recebe esse serviço e mesmo assim paga. A gente sabe que muito lugar onde é feito obra, a estrada fica ruim. A gente sabe que muita coisa não é bem feita, o serviço também não é entregue. Será que a BRK está cumprindo o contrato dela? Está entregando tudo o que ela promete no contrato, da forma que
que foi contratado, ou se a gente for averiguar, também existe várias falhas dessa empresa, né? A gente vê que tudo fica caro, tem um contrato muito bem amarrado para essa empresa aqui em Blumenau, é isso que já fica claro, existe um contrato muito bem amarrado para essa empresa atuar aqui em Blumenau, e a população novamente vai pagando, vai recebendo esse serviço aí que muitas vezes é mal feito. Então, prefeito, vamos deixar o negócio acontecer, e se no final for provado que está errado, que não está sendo feito da forma correta e que existe uma melhor forma de fazer, o senhor, por favor, rasgue esse contrato e faça um contrato novo com outra empresa. Tá certo, meus queridos? É que esse assunto ainda vai longe, hein? Quero saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês acharam desses depoimentos aí. Vamos participar, vamos opinar, vamos tentar, cada um de nós, contribuir com aquilo que a gente pode para a nossa cidade de Blumenau. Vamos cobrar o vereador, pega o vereador que você votou, vai lá e cobra ele, vê o que ele está fazendo sobre esse assunto, cobra o prefeito, cobra o vice-prefeito, vamos cobrar as autoridades, agora a população tem que se unir, independente de partido, independente de ideologia, por um bem maior que é a nossa amada cidade de Blumenau. Tá certo, meus queridos? Deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e até mais!